galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com muita confusão. Quero começar falando do Dilma e sua turma que andam aprontando e andam com problemas, mas ele vem tentando aí tirar vantagem da cortina de fumaça que vem sendo no caso Bolsonaro, e quem diz isso é a própria mídia. Saiu uma nota sobre isso. Ainda tem algumas coisinhas que envolvem o dia 8, algumas coisinhas que envolvem um material que parece que o Flávio Dino não quer enviar. Mais um, não é só a questão das câmeras. Depois eu quero falar com vocês no segundo tema de uma nota que saiu na manhã de hoje, que essa é um tapa na cara da sociedade brasileira. O Globo, falando que seu nome é Malu Gaspar, tá lá contando tudo que tá girando em torno de Bolsonaro, se vai ter mais problemas e se não vai. E assim, fala de algumas coisas numa normalidade que eu fico assim, rapaz, então dá pra falar que é perseguição? E aí sobre isso, tem alguns movimentos interessantes que ocorreram nas últimas horas, dentro da direita pra valer, e dentro de setores da direita que não são bolsonaristas e até de setores que nem de direita são, em torno do que está acontecendo contra Bolsonaro. E a turma está começando a ficar relativamente bem satisfeita. Tá falando, ó, eu acho que estão passando demais da conta. Inclusive, o Estadão, ele não fala sobre Bolsonaro, mas eles publicaram hoje mais um editorial onde eles estão falando, ó, estão passando do ponto. Acho que precisa, né, puxar pelo menos o paraquedas. Depois eu quero falar com vocês de um texto que circulou no dia de ontem, texto internacional que fala sobre a direita, não só no Brasil, mas no mundo. E eles falam do Brasil, falam do Lula, e eu acho que encaixa muito bem com o momento atual do Brasil. E eu quero trazer alguns complementos de algumas coisas que também estão acontecendo por aqui. Não quero adiantar nada, mas garanto, vocês vão gostar muito. E por fim falaremos das confusões na carreta furacão, brigas entre ministros, briga no Cidadania, né, o antigo Partido Comunista Brasileiro, e muito mais. E vamos começar. Ontem à noite, né, o Globo estava falando sobre o óbvio, o preço dos combustíveis subiu em todo o país. A alta é um reflexo dos ajustes anunciados pela Petrobras. E a população vai sentir, isso vai impactar, isso vai doer no bolso, e as pessoas vão começar a reclamar. E conforme os dias forem passando, eu acho que ainda vai ter mais um aumentozinho. E vocês devem lembrar, porque falamos ontem, que nesse primeiro momento, já nos próximos dias, podemos ver um aumento no hortifruti granjeiro, aqueles alimentos que são transportados a cada 2, 3 dias, né? Tem que repor os estoques. E a partir de setembro, a carne vai ficar mais cara, o leite, né? Que são coisas que levam um tempinho a mais para você sentir o impacto do aumento do frete. E isso é um problema pro Dilma. Isso é um problema pro Dilma. E antes de falar sobre isso, e como ele vem aproveitando aí, né, a cortina de fumaça chamada Bolsonaro, olha que engraçado. No dia de ontem, o Lauro Jardim falou que o iFood contratou o José Disseu para ajudar na regulamentação com motoboys. O que José Disseu entende de motoboys? Será que ele foi motoboy no passado? No mínimo curioso, né? Procurar uma figura como José Disseu para criar uma ponte com os petistas. Mas isso aqui não é lobby. Não é lobby, porque no Brasil não tem lobby, não tem nem regulamentação. Isso aqui não é lobby. O iFood, que havia escalado Romero Jucá como lobista em Brasília, acaba de contratar José Disseu para encorpar o time. Na pauta, a regulamentação dos motoboys, das empresas de delivery e o programa de alimentação ao trabalhador. Atualização. 12h39. A assessoria do iFood enviou a seguinte nota. O iFood informa que, diferentemente do que foi publicado, a empresa não contratou José Disseu. Tá. O José Disseu. Mas a nota também falou do Romero Jucá. E aí quem percebeu isso foi a Edson, que ela até colocou ali, ó. Trouxe a nota do Diário do Centro do Mundo, um portal lulista. Romero Jucá, articulador do golpe em Dilma, é contratado pelo iFood como lobista. E ela falou aí, atualizando, o iFood correu para desmentir a notícia sobre o Zé Disseu como lobista, mas não fez o mesmo sobre o Romero Jucá. A esquerda que luta tanto pela regulamentação do iFood tem como porta-voz o articulador do golpe. É isso mesmo, produção? E aí você vê como é que funcionam as coisas no país, né? Só falta o iFood aí, no futuro próximo, fazer uns anúncios aí, né, de publicidade pra valer na Globo. Aí fecha o pacote completo do amor, vai todo mundo ser feliz. Aí vejam só, foi o que eu falei pra vocês. Metrópolis ontem falou com todas as letras
o que tá todo mundo vendo. Em semana de más notícias, governo Lula celebra sufoco de Bolsonaro. Lula aí agradecendo a Rede Globo, né? Por criar toda essa cortina de fumaça, não colocar luz, colocar os holofotes nas questões centrais do Brasil. Ai, porque Bolsonaro vendeu o relógio que ele ganhou. Ai, que... Semana foi dura pro Dilma. Por causa de más notícias, como o reajuste na gasolina e no diesel. Porém, as revelações que complicaram Bolsonaro ajudaram a mudar o foco do noticiário e provocaram alívio e euforia no entorno do petista. Nem mesmo os ministros do Dilma esconderam a empolgação. Qual ministro, em específico, que a nota faz questão de citar? Alexandre Padilha. E não é à toa. A gente está observando aí uma possível reforma ministerial, né? Entrada dos republicanos, do PP no governo. E o Padilha é o responsável por fazer essa ponte. É o responsável nas negociações. A coisa não está andando. E a pressão está aumentando contra Lula. E o Padilha, opa, achei aqui uma pequena válvula de escape, tentar aqui surfar a onda. Tá ali, ó. Padilha, das relações institucionais, está sob pressão de ter de costurar uma complicada e demorada reforma ministerial. O Lula está adorando a ajuda da Rede Globo. Também conversas de bastidores. Aliados e auxiliares de Lula admitem que a desgraça de Bolsonaro é um belo refresco para o governo em um momento turbulento. Dois eventos com grande capacidade de afetar a percepção da sociedade sobre o governo assombraram o Palácio do Planalto nos últimos dias. O pior deles foi o ajuste aí no preço dos combustíveis, que a nota fala mais uma vez, coloca o valor para quanto aumentou, tudo mais. E ainda na terça, teve a questão do apagão. Outro problema grande, repercutiu no país todo mundo ficou sabendo. As causas do problema ainda estão sendo investigadas, mas o evento trouxe à memória dos brasileiros traumas do passado e serviu como combustível para a oposição bater no governo. E o governo sofreu. E aí a Rede Globo entrou em campo para ajudar. E aí diz, né, disputa de poder com Lira, para além dessas dificuldades, o Lula segue esticando a corda, uma disputa de poder com Lira para ver onde vai ceder, onde não vai ceder. O PP quer, porque quer o Ministério do Desenvolvimento Regional, o PT não quer ceder porque o Wellington Dias é do Piauí, e se o PP pegar, a turma já acha que inclusive o Lira quer ser ministro a partir de 2025, quando ele deixa de ser presidente da Câmara. E aí vai usar o ministério para fortalecer o Ciro Nogueira, que é do Piauí, do mesmo estado do Wellington Dias. Aí dá confusão. Aí tá aí a briga. A única certeza é que o Marcos Pereira entregou o republicano no colo do Lula. Mas vamos continuar. Aí, enquanto tem esses problemas, e eu vou falar de um logo depois desse, que é o do Flávio Dino, que não ganhou nota na imprensa. Tem vídeo. Tem um vídeo na CNN, um vídeo longo, 13 minutos. Eu explico para vocês, dou uma resumida. Mas vejam que engraçado. A turma, não, os empresários, os financiadores, toda vez é isso. Toda vez que tem alguma movimentação mais ligada à direita, eles dão a entender que existe um grande esquema de empresários que financiam, que isso, aquilo, outro, etc. Tudo mais. Sempre foi assim desde 2019. Aí no dia 8, eles estavam falando sobre isso. E a Patrícia Campos Mello ontem solta essa nota. Ó. Autônomos se passaram por empresários em postes no ataque de 8 de janeiro. Aponta estudo. Grande parte dos perfis no Twitter que postaram em apoio ao dia 8 diziam ser empresários ou empreendedores, embora fossem, na realidade, trabalhadores autônomos. Muitos dos apoiadores do dia 8 se descrevem como empreendedores ou empresários, mas na realidade são trabalhadores autônomos, manicures, cabeleireiras, vendedores, eletricistas, como se verificou na análise qualitativa dos sites pessoais. Vejam como são as coisas, né? Esse é o grande apoio financeiro da direita brasileira. Pessoas comuns. Esses são os grandes empresários, as pessoas comuns. É fácil ver a turma da esquerda, né, bradando para cima dos empresários da direita. Difícil é ver a turma do Lula, a turma do Haddad, falar grosso com banqueiro, falar grosso com empresário bilionário, os famosos neoliberais. Esses não. Esses aí são amigos, membros do conselhão. Os empresários do mal são esses daí, ó. As cabeleireiras, as manicures, não perde por esperar. E aí, enquanto o governo fica aí bradando, né? Vai pra cima dos empresários de direita.
né, eletricista. Raquel Landim comentou, isso não ganhou muita repercussão. Ontem eu vi porque eu tava passando no Twitter e a Elisa Bron, ela postou um vídeo. Ela postou o vídeo da CNN, onde eles estão comentando sobre isso. É um vídeo de 13 minutos. Tem no YouTube da CNN. Eu fui procurar pela notícia, não achei. Mas dá para entender bem rapidinho. No CNN 360 exclusivo, o Ministério da Justiça evita detalhar movimentações da Força Nacional no dia 8 em documento que enviaram para a CPMI. Mas o que é que eles deveriam ter detalhado? Que documento é esse? O que é que está sendo questionado? O que é isso aqui? O Ministério da Justiça dá o quantitativo de homens, mas não informa os horários e as ordens. Não, tinha 200 homens. Tá, mas que horas eles chegaram? Que horas deram as ordens para eles começarem a agir? Porque 3 horas da tarde já estava tendo confusão. Como é que funciona isso daí? Como é que funciona? Até porque no dia 7 de janeiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele fez um tweet falando sobre a Força Nacional que estaria à disposição. Ele não apagou esse tweet ainda, porque ontem a turma estava dando RT no Twitter. A CNN, o Ministério diz que a Força Nacional atuou a partir das 5 horas e 29 minutos porque Ibanez não pediu. Tá. O que mais assusta é a prática. Mais de 200 homens da Força Nacional ficaram mais de 1h30 sem agir enquanto os criminosos quebravam os prédios dos três poderes. Eles estavam lá de prontidão, mas não tinha ordem. É sério, não tinha ninguém para falar, cidadão, a turma tá quebrando ali o prédio. Vamos trabalhar? Só às 5h29 da tarde? Por que não foi assim? Assim, só podia ser o Ibanez? Não tinha ninguém com bom senso para falar, galera, eu acho que a gente tem que tentar impedir o pior. E aí essas informações, para entender esse processo no dia, né? Se podia ter entrado em campo antes ou não, deveria conter nesse relatório enviado à CPMI, que aparentemente, segundo a Raquel Landim, não veio muito detalhado. Some isso, as câmeras, porque a priori parece que a Força Nacional estava lá no Ministério da Justiça. É por isso que não chegou ainda as câmeras. Você tá vendo como tá engraçado? Isso daqui não vira notícia. O caso do G. Dias só virou notícia no Metrópolis, na CNN também. A Globo segue ignorando. Por quê? Porque Lula teve uma má semana. Então, não dá. Temos que entrar em campo, ajudar o Painho, porque o Painho tá passando por dificuldades. Aí veja só. Junta a necessidade de criar uma cortina de fumaça e junta aquele discurso hipócrita de democracia, Estado democrático, de direito. E veja essa nota do Estadão. Lula tem reunião fora da agenda, tudo normal, com comandantes militares para medir temperatura sobre investigações. Gente, por que o Lula quer saber de investigação? Onde está a independência das instituições? Eu não entendi. Ainda mais fora da agenda. O coronel Mauro Cid e seu pai, figuram como alvo principal e setores das forças estão incomodados com a exposição que os oficiais estão tendo. Lula já avisou os militares que aqueles que se envolverem ou atuaram para facilitar a depredação de prédios públicos em Brasília têm que ser punidos de forma exemplar. Bom, vem cá, onde está na lei a punição exemplar? Por que não pode ser punido de acordo à lei? Por que tem que ser? O que é exemplar? Por que não, tem que ser punido. Assim, quem fez coisa errada deve ser punido. Ponto. Não é assim que as coisas funcionam? Punidos perante a lei. Pronto. O que é uma punição exemplar? Fica parecendo perseguição, né? Eu acho que a reunião dessa presidente da República com as forças fora de agenda está muito preocupado com as coisas estranhas. Um auxiliar de Lula, informado do encontro, tentou minimizar o motivo da conversa fora da agenda. Uma conversa de amigos, realmente amigos, né?
Realmente, não tem o que discutir. Não tem, a turma realmente é amigos. Mas não negou que o tema, né, de militar sob investigação estava na mesa de Lula com os comandantes. Os comandantes realmente amigos. Não tem o que falar, né? Nesse ponto aí, sensacional. Sensacional. Só que aí vem. Esse daqui a gente tem que comentar sobre essa nota dando risada. Porque é um absurdo. É sério. Eu fico, rapaz, inacreditável a normalidade que a Malu Gaspar narra alguns fatos. Vejam só, saiu agora de manhã, 4h15 da manhã. E que lendo assim, eu falei, rapaz, que onda é essa, viu? Que onda é essa? Estratégia da Polícia Federal é deixar Bolsonaro, né? E aí, sei lá, se desgastando antes de pedir a prisão. Estratégia? Eu nunca vi isso na vida. Pra mim, sei lá, se existe um crime ou não, a polícia vai lá e age. Mas estratégia pra... Estranho, né? Estratégia você tem assim, não. Pô, você vai fazer uma operação. Aí você planeja, né? Por onde você vai, por onde você não vai, quantos homens você precisa. Mas o que é que tá acontecendo aqui? Se depender dos investigadores, Bolsonaro ainda vai se desgastar politicamente por bastante tempo por algumas razões. Tá bom. Primeiro, porque haveria duas formas de prendê-lo. A possível, no momento, seria a prisão preventiva. Olha isso. Uma vez que o ex-presidente não foi nem indiciado, nem denunciado e muito menos condenado. Essa é a turma que defende a prisão só após a 20ª instância. Para decretar a prisão preventiva de alguém, é preciso que se tenha evidência de que a pessoa está obstruindo ou pode obstruir as investigações. De acordo com policiais federais envolvidos no caso, eu também não acho que é... Assim, ó... Eu não acho que deveria ter esse tipo de papo com jornalista, né? Se é algo sigiloso, devia ser algo sigiloso. Mas parece que só a turma da Globo sabe. Tudo bem, é do jogo. Segundo, os investigadores. Até existem algumas evidências, mas não são públicas. Não seria a hora de expô-las. Olha só, tem as evidências. Não dá pra expor. E além disso, essas evidências que não dá pra expor não seriam fortes o suficiente, né? Não seriam fortes o bastante para sustentar um pedido de prisão preventiva. Você tá entendendo como são as coisas? É porque não dá. Molha à vontade. E aqui a Malu Gaspar narra, nossa, assim, de uma forma sensacional. Sensacional. Aí é outro obstáculo. É um problema. Cara, vem cá. Vem cá. Se o cara fez algo errado, ele fez algo errado. Não tem esse negócio de obstáculo. É o que eu acho, né? Porque coloca assim, ó, outro obstáculo nada desprezível para a Polícia Federal é a PGR. A quem cabe opinar. Pô, mas se tiver algo errado, a PGR vai ficar contra? Não sei, né? Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Embora os pareceres de Lindora tenham sido ignorados, né, diversas vezes, que ela falou, pô, acho que não precisa prender, como no caso do Silvinei Vasquez. A Polícia Federal se avalia que para prender um ex-presidente da República é preciso ter, no mínimo, um consenso entre os órgãos que participam da investigação. E essa nota é boa porque traz algumas informações do futuro do Brasil. Por isso, fontes da corporação e interlocutores da turma lá de cima têm afirmado nos bastidores que não vão pedir o indiciamento de Bolsonaro, nem denunciar nada, antes do final do mandato do Aras. Já começou a entender, né, o que é que espera o Brasil após setembro, que vai ser aí o fim do Aras à frente da PGR. As duas medidas estão em preparação, mas só serão tomadas após a troca na PGR. Já sentiu que vai ser o novo Brasil, né? Até que o novo procurador-geral assuma, a ideia é manter o cerco a Bolsonaro. Sensacional, assim, é inacreditável. Deixou de ser uma coisa do é culpado ou não é culpado? Tá errado ou não tá? Não. Beleza, eu não sei como funcionam as coisas. No judiciário, lá em cima, se ouve muito que para chegar a esse ponto, né, de pegar Bolsonaro, é preciso antes construir um clima na opinião pública. Eu jurava que bastava estar errado. Parece que não. E no Congresso, para que quando a prisão seja decretada não haja tumultos nem controvérsia entre os líderes das principais instituições de Brasília.
Hoje, controvérsia hoje em dia tá bem complicado, né? Acho que a turma tá bem alinhada. Em conversas que tive nos últimos dias, é Malu Gaspar, com policiais federais, interlocutores do judiciário, várias vezes foi feita a comparação com o caso da prisão do Dilma da Lava Jato. Para alguns estrategistas relevantes do cerco a Bolsonaro, politicamente não vale a pena se precipitar e tentar prender ele sem que esse clima político esteja estabelecido. Tem que deixar desidratando. Isso depende da turma, etc. Mas diz o seguinte, que a expectativa é que esse processo todo se conclua nos primeiros meses de 2024. Beleza. Aí pega tudo isso. Tudo que vocês ouviram agora, da Malu Gaspar narrando na maior tranquilidade do mundo. Relato de hacker tem baixo potencial para sozinho atingir Bolsonaro na justiça. Ainda há muita incerteza sobre o quanto o relato do programador Walter Delgatti Neto, a CPI, sobre o suposto plano, né, confusão, etc., pode vir a ser comprovado por outros elementos para além de sua palavra. Começa daí. Já não sabe nem se dá para levar a sério, né? Um homem que não conseguiu gravar porque estava em modo avião. Miguel. Sendo comprovado, beleza. Mas tá aí dificuldade. Mas beleza. E se for comprovado? Bom, se for comprovado que as conversas realmente ocorreram, ainda deve haver um complexo debate sobre suas implicações legais. Já tá difícil de provar. E se provar, já tá ainda... Rapaz, até falar o que... Não, certo e errado no Brasil, a gente sabe que hoje em dia é questão de lado. Mas tudo bem. Professores de direito e advogados consultados pela Folha apresentaram visões bastante distintas sobre um possível enquadramento criminal do que foi relatado. Ressaltaram, porém, que ainda é prematuro fazer essa classificação. De modo geral, os especialistas da Folha de São Paulo, você sabe que todo mundo corta no mínimo para centro-esquerda. De modo geral, os especialistas não veem crime no episódio de modo isolado, especialmente, de fato, se ele não tenha passado de conversas. Já não tem... Sabe, o que é que vocês estão falando? Aí, olha a nota do Estadão, o Lula de papo com as forças, né? Punição exemplar. Veja a nota da Malu Gaspar e veja essa. Aí vocês perguntam, né? Rapaz, o que vocês estão fazendo? É assim que vai ser as coisas. Por outro lado, há quem aponte que a reunião de Delgatti com Bolsonaro, junto a outras evidências, pode servir como elemento para implicar Bolsonaro no dia 8. Há também quem considere não ser possível fazer essa conexão. A turma de centro-esquerda fala, vocês estão forçando a barra. A turma que acha que dá para conectar é a turma tipo da Elisiane Gama, que acha que Bolsonaro pode ter vendido os relógios para financiar o dia 8. Uma das frentes de investigação da Polícia Federal sobre os ataques mira os possíveis autores intelectuais. É ela que pode alcançar Bolsonaro. Narrativas atrás de narrativas. Aí sobre isso, e aí agora eu tô muito especialista em edição de páginas da web. Ontem teve uma mini discussão, né, que eu acho que é relevante. Carlos Bolsonaro participou. E vocês não sabem quem é porque não aparece. Não tem nada. A revista Oeste diz que XXX disse o seguinte: Bolsonaro deveria sair do país e denunciar a ditadura lá fora. Aí Carlos Bolsonaro comentou essa matéria falando gênio, com J, sendo irônico, né? Aí XXX apareceu. Então, eu tirei aqui porque o nome é irrelevante. Eu não tô afim de discutir a pessoa em si. Eu quero trazer essa situação porque eu acho que é uma situação interessante. É uma coisa que a gente vem falando nos últimos dias sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Aí a pessoa em voga, a pessoa em destaque, falou o seguinte: rapaz, se teu pai der um pio contra o judiciário no Brasil, ele vai preso. Se ele ficar em silêncio sobre a tirania, normaliza-se a narrativa de perseguição em defesa da democracia. Se ele sai do país e denuncia o que ocorre aqui, nada lhe acontecerá. Melhor sugestão? Aí o Carlos, numa boa, falando, rapaz, só tem bobinho, né? Por mais que eu goste de você,
sinto lá no fundo que tá jogando pra plateia que não viu seu vídeo extremamente agressivo. Tá demais. Se controla, irmão. Se controla. Porque não se vê esse afinco em cobrar dos outros que estão se colocando no jogo com lideranças. Porque essa cobrança que Bolsonaro tem que fazer isso, tem que denunciar. E as outras pessoas? E os deputados eleitos? E os senadores eleitos? E os governadores eleitos? E as pessoas que querem ser candidatos? Porque tudo tem que ser Bolsonaro. Com todo respeito, não subestima a inteligência das pessoas. E, gente, olha só, ano que vem tem eleição. Bolsonaro está trabalhando em prol da eleição. E eu acho que isso daqui é meio que um retrato de uma coisa que eu falo com vocês, algumas vezes brincando, algumas vezes falando sério. Quando eu falo o seguinte, se criasse uma lei, ó, não pode falar judiciário. Mais da metade da direita não tinha conteúdo. Eu sinto isso às vezes. Obrigado, sem querer. Já criticando, né, no final do dia. Assim, é como se só tivesse uma única coisa. Só esse ponto. Só pode falar disso. Não tem nem outro problema, etc e tudo mais. Às vezes outra galera fala, quando tem um problema assim muito óbvio do governo Lula. E eu vou desenvolver mais esse pensamento. Pra vocês entenderem. Só pra não ficar, mas e aí? E aí? Eu vou desenvolver. Vem comigo. Segura só um tiquinho. Só um tiquinho. Você vai entender por quê. Tem um texto muito interessante para respaldar o que eu tenho para falar para vocês e que eu acho que é bem animador. Alguns dias atrás, dia 17, essa semana agora, né, quando teve muita dessa confusão, saiu essa nota que eu acho que é um bom complemento até pro que o Carlos Bolsonaro tá falando. Flávio Bolsonaro, irmão dele, cobra Campos Neto por vazamento de piques do ex-presidente. Quando teve esse vazamento, eu fui uma das pessoas que aqui em vídeo, eu falei, pô, e aí, cadê o Banco Central? Cadê o Campos Neto? Cadê? Rapaz, tá fazendo o que da vida? Pô, o tempo todo isso? O que o Banco Central realmente tá fazendo em prol do país? Fazer um inventário de emissão de carbono? É o que o Campos Neto tá fazendo? É dar entrevista pra BlackRock para falar de gerenciamento dos ativos por terceiros? Vai entregar pra BlackRock gerenciar os ativos brasileiros? Vai fazer o quê? O que é que passa na cabeça do Campos Neto? Aí fala assim, ó, questionado se o Banco Central do Campos Neto deveria tomar alguma medida em relação às suas queixas, o senador responde positivamente sim. Ele tem que ter um processo administrativo, disciplinar, para ver quem foi que enviou isso de forma equivocada. Como assim, né? Flávio ainda sugere que o vazamento do relatório, inicialmente enviado à comissão sob sigilo, alimenta uma bateria de quê? De narrativas. De narrativas. O que é que a Malu Gaspar falou? Precisa criar um clima. Um clima na sociedade. As narrativas. Olha as narrativas. Então, assim, a turma tá preocupada com... Meu Deus, Jair. Será que não tem que se preocupar também com as narrativas? Cobrar algumas outras pessoas que realmente, assim, cara, se falam tanto... Não, assim, esse papo pra mim hoje de liberal não rola mais em nada. Já falei pra vocês. Na minha concepção, vocês são conservadores no costume e conservadores na economia. Vocês não são a favor de ter um sapato Brás, uma blusa Brás, um boné Brás. Ninguém quer. E não quer o PT controlando as estatais do Brasil. Mas disso daí pra falar que vamos privatizar tudo e ficar por isso mesmo? Privatizar pra quem? Pra quem? Quem que hoje no Brasil e no mundo tem dinheiro pra comprar uma empresa de um porte de uma estatal brasileira? Ainda que você divida em pequenas frações. Quem é que vai comprar 5, 10%? Eu tenho a mais pura convicção. É só pegar a Eletrobras. Quem foi que comprou? BlackRock. E aí? Esse é o caminho dos liberais? Que, inclusive, a grande parte deles ou se calou, ou pouco fez, ou a sua grande maioria, na verdade, fez o L? Esses são os liberais? Dá. Não cola mais comigo esse papo. Tem que começar a cobrar. Tem muita gente a ser cobrada. Tem diversos problemas acontecendo no Brasil. Diversos problemas. Olha o que a Febraban fez. Colocou uma regulamentação que depois se soube
A matéria não teve a repercussão que deveria. Para mim, foi o terceiro grande escândalo do ano, ali naquele momento, do mercado financeiro, que mostrava que executivos de bancos, porque divulgaram os áudios, foi uma matéria de parceria do Intercept com o Joio e o Trigo, que esses executivos construíram, né, a normativa e colocaram, e a Febraban comprou e emplacou, colocando várias regras para conceder empréstimo em cima de frigoríficos, porque tem que seguir a agenda ESG. Estão impondo regras através de, né, de uma federação, de associação. Cadê o Banco Central? Cadê o Campos Neto? Cadê os liberais? É Bolsonaro que tem que resolver tudo nesse país? E a mesma turma que cobra que Bolsonaro resolva tudo, depois reclama, sei lá, se Bolsonaro faz alguma coisa ou não atende o desejo deles. Fala, irmão, peraí. Bolsonaro tem que fazer tudo que tu quer, ainda atender todos os teus desejos? Não tem mais ninguém pra gente cobrar nesse país? Mas ainda vou aprofundar mais nisso. Ainda vou aprofundar mais. Estão falando que, meu Deus, temos que criar um clima. Narrativas? Temos que criar narrativas contra Bolsonaro. Mas sabe o que está acontecendo? As tais narrativas, elas até agora, elas não existem. As tais narrativas que eles querem criar, até o momento só estão emplacando na esquerda. Na esquerda. Na esquerda petista. Porque tem setores. Eu trouxe, não sei se foi quinta-feira, quarta-feira, algo assim do gênero. Teve comentário da própria turma do PCO falando que tá demais, viu? Tá demais. Não é nem unanimidade na esquerda. E ontem eu fui dar um bisu na internet, né? Falei, vou sair um pouco aqui da bolha. Sair um pouco da bolha. Quero entender como é que tá esse caso. Porque eu vi essa questão das histórias dessas narrativas. Aí veja que interessante. Vocês podem acreditar em mim, ou vocês podem ir checar por vocês mesmos pra ver se eu tô falando a verdade ou não. Eu acho que eu tenho crédito e eu acho que eu não tenho por que mentir. Esse perfil aqui, Leônidas Farias, ele não é um bolsonarista. Mas nem de perto. Jamais. Este cara aqui é 250% lavajatista. Deus no céu, Sérgio Moro na terra. Fez, né, e continua fazendo inúmeras críticas a Bolsonaro. Mas nos últimos dias, ele vem pontuando que a coisa está passando do ponto. Ou seja, uma pessoa que não faz parte da bolha bolsonarista, em tese é direita moderada, que o consórcio está falando que vai abandonar Bolsonaro, tá falando, cara, tá errado. O que vocês estão fazendo está errado. Tanto que ele posta, ó, desenhando para os que não entenderam. O Dilma, ele não tinha foro. Bolsonaro também não tem foro privilegiado, nenhum dos dois. Então o Dilma não tinha quando ele foi investigado e julgado na primeira instância da justiça. E aí o Leônidas diz que ele foi solto de uma forma ruim. Palavra dele. E aí ele fala que Bolsonaro também não tem foro privilegiado e está sendo investigado em inquérito sigiloso. E aí o Leônidas fala, ó, digo não à perseguição. Eu não vou questionar se é perseguição, né? Eu quero falar o seguinte, se é para criar narrativa, não tá dando certo. Eu acho que é aproveitar este momento, os problemas que estão acontecendo no Brasil para pontuar, para apontar. Falar, ó, pessoal, olha o que está acontecendo. Trazer as pessoas não só para entender isso daí, mas para outros problemas que a sociedade está enfrentando. Eu acho que esse caminho, um denuncismo, aí Micael Bolsonaro vai para outro país, vamos supor que ele vai. Aí vai denunciar para quem? Para a ONU? Ou só vai denunciar para a ONU? Para a ONU. Para a ONU. Vai denunciar para quem? Me diz. Vai denunciar para Biden. Biden, me ajude. Não, porque vai trazer apoio de quem, gente? Quem? Quem mais tem que denunciar a Venezuela para alguém agir? Pessoal, não vai ser nenhum estrangeiro que vai resolver o problema do Brasil. Esqueçam disso. Assim, é uns conselhos que... Quem tá nessa daí que... Gente, esse denuncismo por denuncismo, ele não vai levar o Brasil a lugar nenhum. É importante denunciar? É. Pra gente acordar os outros brasileiros. Bolsonaro lá de fora gritando, isso não vai mudar nada. Mas nada. Mas calma que tem mais informação. Mas antes, sabe quem é essa senhorita? É a procuradora que, inclusive, processou Bolsonaro.
Ela aparece nos áudios, nas mensagens da Vaza Jato, lá no caso de Bolsonaro, de pescar, etc. e tudo mais, é a Monique Schecker. Ela posta a nota da Folha de São Paulo que a gente trouxe ontem e coloca ali uma frase crítica. Crítica. Setores para fora do bolsonarismo estão falando, cara, tá complicado. Então, eu acho que a gente tem que preocupar com isso daí, tentar mostrar para as pessoas, trazer ainda mais elementos para falar, cara, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. E principalmente, olha o que está acontecendo com o Brasil, os impactos no seu bolso, os impactos com o futuro da nação, com o futuro da educação, que vai impactar não só as crianças, os adolescentes, os adultos, nas universidades, para onde nós iremos. Adriana Ventura não é bolsonarista do Novo. Quando ela é vereadora, é deputada. Ela não fala propriamente de Bolsonaro, mas olha o que ela critica. O Brasil está de cabeça para baixo. Agora, a esquerda trata o criminoso Delgatti como herói, o hacker estelionatário com extenso currículo criminal. Mas vamos combinar que não é o primeiro criminoso que eles idolatram que atacam Sérgio Moro e a Lava Jato. Ela fala da Lava Jato, fala do Moro, mas ela está criticando, falando, cara, olha o que a esquerda está fazendo. E o Walter Maierovitch, que é um cara extremamente crítico a Bolsonaro, ele também reclama do que está acontecendo. Ele também reclama. Então eu acho que quando o Carlos Bolsonaro fala, pô, tem que cobrar outras pessoas, é só... Cadê as outras lideranças? Quem se coloca como liderança, né? Vamos unir a direita. O Valdemar mesmo que fala o tempo todo. Cara, vamos cobrar a turma. Flávio Bolsonaro é a mesma coisa. Pô, cadê o Campos Neto? Cadê? E aí, irmão? Tá complicado, né? Não vai ter nenhum processo administrativo para ver um vazamento que não deveria ter. E aí, como eu falei para vocês também, hoje, o Estadão, ele faz mais ou menos o que eu faço. Pegou um assunto internacional para analisar sobre a ótica do Brasil. Não tem... Quem quer saber? Eu não sei, quem tem parente ou quem pensa em morar no país, tem algum tipo de simpatia, mas assim, uma reforma do judiciário em Israel, a não ser que seja para tentar tirar algum ensinamento, não vai interferir muito na vida do brasileiro. E o Estadão pega essa situação para comparar com o que está acontecendo no Brasil atualmente. E fala que a manchete, né, o título do editorial é O Lugar do Judiciário na Democracia. Reformas contra a independência do judiciário, como a de Israel, é um problema para a democracia. Mas não adianta só rejeitar a reforma. A justiça tem de respeitar a independência dos outros dois poderes. Só pelo subtítulo você já sentiu a direção que eles querem dar. Aí eles começam lá, divagando, contando mais ou menos o que está acontecendo em Israel, para começar a trazer algumas semelhanças. Certamente, as respostas apresentadas pelo pacote de reforma do judiciário são perigosas. E as advertências de seus críticos também são justificáveis. No entanto, por pior que seja, né, alguns pontos que ele está sendo colocado nesta reforma, é preciso reconhecer. Se são respostas equivocadas, pois tenta subjugar o judiciário, nunca é um bom caminho, os problemas que elas pretendem resolver são reais. A reforma talvez não seja, tá perfeita, mas o problema que eles estão apontando, esse problema existe. Ou seja, é simplista e equivocado achar que o erro está apenas nas propostas do governo do Netanyahu. Expansiva, a atuação do judiciário israelense nas últimas décadas vem suscitando questões e conflitos sérios, com consequências profundas sobre a percepção da população em relação à isenção e ao próprio papel da justiça. Como escreveu a jornalista Evelyn Gordon na revista judaica Mosaic, em texto reproduzido no Estadão, para a esquerda israelense, a Suprema Corte tornou-se a principal garantia de que valores e políticas liberais, liberal e progressista é a mesma coisa, né? De esquerda, a agenda woke continuarão mesmo sob um governo de direita. Eu acho que a gente viu isso no Brasil, né? Enquanto para a direita, o tribunal é a principal razão pela qual seus próprios valores e políticas têm sido repetidamente frustrados, não importa quantas eleições ela vença. A direita vença, coloca a lei passa, a esquerda judicializa e não vai para frente. Nenhuma das duas visões de Gordon é completamente precisa, mas ambas têm um pouco de verdade. E continua,
É fácil entender porque essas crenças alimentam paixões tão intensas. Em resumo, é a própria magnitude do poder do tribunal que impulsiona tanto a reforma quanto a oposição a ela. Aí falam algumas peculiaridades do judiciário lá e fala que suas decisões são de fato jurídicas ou os membros do tribunal estão usando as suas atribuições jurisdicionais para impor escolhas políticas. É uma decisão jurídica ou tem uma parcelinha política? E aí fala que ao longo do tempo, né, as atribuições cresceram. Aí chega no ponto que realmente entra no Brasil. De toda forma, por mais que haja especificidades locais, as tensões envolvendo o judiciário, né, lá são muito semelhantes às que se vêem em vários outros países, como no Brasil. Aqui é disputa, né, tomamos mais um pouco. Aí ele fala assim, ó, o legislativo usa o judiciário para suas disputas políticas, como se as derrotas nos debates democráticos pudessem ser revertidas nos tribunais. Já lembrei do Randolfo Rodrigues. E não menos importante, a Corte ampliou consideravelmente a compreensão a respeito de suas competências, ainda mais comparar como era na década de 90. Reformas legislativas que retiram independência devem ser rejeitadas, mas não basta rejeitá-las para que a democracia, com todo o seu vigor, vença. O judiciário tem o dever de ser até o âmbito jurídico, preservando a independência, a funcionalidade e as competências dos outros poderes. Todo mundo tem que fazer a sua parte, um esforço conjunto pelo bem do Brasil. E aí ele encerra falando com o que está no subtítulo: para que a justiça possa realizar a sua missão, deve dispor tanto de independência institucional como de autoridade perante a população. E isso depende diretamente da atuação deles. E hoje realmente existe uma crise com a palavra que eu usar, de autoridade. Vou usar a mesma palavra. Existe uma crise de autoridade no sentido que a população não se vê representada. Não toda, né? Mas grande parte dela. Grande parte. E de autoridades que elas não deveriam ter autoridade, né? Autoridades que têm autoridade, não porque elas agradam, mas porque você vê, não, por mais que eu discorde, é do jogo. Faz parte. Por mais que eu discorde, é do jogo, faz parte. E aqui que entra o ponto que eu falei para vocês, que ia justificar ainda mais os meus comentários, pegando ali aquela discussão que o Carlos apresentou. Ontem eu recebi de um amigo um texto muito interessante. Esse texto, ao longo do dia, até foi postado por algumas pessoas também no Twitter. Saiu no Telegraph essa semana. A fúria da maioria silenciosa está impulsionando uma contra-revolução global de direita. De direita. O Telegraph é um veículo, na melhor das hipóteses, centro-esquerda, né? Que corta bem para a esquerda. Não é um veículo de direita. Aí vejam só. Estes não são tempos felizes. Em todo o Ocidente, a grande maioria dos eleitores está farta do status quo, furiosa com a classe política e desesperada por alternativas. Grande parte das pessoas está assim. Tanto que, se a gente pega as eleições no passado, Bolsonaro teve 58 milhões de votos, o Dilma 60 e 30 milhões de pessoas não votaram. Porque não se sentem representadas. Talvez não estejam desesperadas, mas não estão fartos. Eu não aguento mais. Você pegava o voto de Bolsonaro com 90 milhões. É o cenário do Brasil. Eles acreditam que a sociedade está falida, que a economia pós-industrial e globalizada geralmente não está funcionando para eles. E estão zangados com as vastas mudanças culturais que estão sendo impostas, agenda woke, sociais, tecnológicas, que eles acham que foram impostas a eles. Não tem nem o que falar, né? Quase onde quer que se olhe, da Nova Zelândia à Holanda, centenas de milhões não se sentem mais no controle, valorizados ou mesmo consultados pela classe dominante autossatisfeita. Os poderosos, né? Eles sabem de tudo. Fazem eventos que só eles vão, que muitas vezes sequer são no Brasil. Comida muito boa. Tudo muito bom. No Reino Unido, 70% acredita que o país está indo na direção errada. Revela a pesquisa do YouGov.
Uma pesquisa da NBC descobriu que 74% dos americanos dizem que seu país está no caminho errado. Entramos no período mais longo de desencantamento popular prolongado desde a Revolução Industrial e o surgimento da política democrática. Em um estado de coisas perturbador que requer urgentemente uma abordagem, se os países não quiserem ser vítimas de demagogos, tornou-se racional ser pessimista, especialmente quando as eleições não mudam nada. A expectativa de vida pode ter atingido o pico. O crescimento econômico tem sido fraco há anos. E isso daqui é um ponto que eu falei já algumas vezes, que é o seguinte, gente, não é natural as coisas não melhorarem economicamente. Eu entendo tirania, isso, mas economicamente não faz sentido porque todos vocês acordam cedo. Quem não acorda cedo é porque trabalha de madrugada. O brasileiro não é preguiçoso, trabalha igual um condenado. Acorda, sai de casa, produz, come, consome, que seja pouco, mas consome. A economia gira, mas a vida só está ficando mais difícil. Esta conta não fecha. Tem algo errado, claramente errado. A vida não melhora. E ainda que a vida não melhorasse, mas você olhasse para o seu entorno e falasse, não, a infraestrutura está melhor. Os serviços ofertados estão melhor. Não, nem isso. E aí diz, está fraco há anos, assim como os salários reais. Certos grupos viram suas perspectivas despencarem de forma especialmente severa. Casa própria está cada vez mais fora de alcance. A família está sob extrema pressão. As mulheres estão tendo muito menos filhos do que dizem os pesquisadores que gostariam de ter. A solidão está nas alturas, à medida que se torna mais difícil de formar e manter relacionamentos de longo prazo. A secularização, tirar Deus da equação, deixou um vazio espiritual não preenchido em todo o Ocidente, que está sendo preenchido por ideologias disfuncionais e movimentos sociais. E o crime é muito alto. Ponto. Antes de avançar, aí vamos trazer Bolsonaro para a equação. E falar da turma que só enxerga o judiciário. É aquele meme do sexto sentido. Com que frequência você vê o judiciário? Assim, o tempo todo. O cara só pensa nisso. O Brasil tem problema de moradia? Sim ou não? Tem. O Brasil tem problema da economia não deslanchar? Tem. Tem uma alta carga tributária? Tem. Tem falta de programas estruturais, saneamento básico? Tem. Ao longo da trajetória enquanto deputado e enquanto presidente, Bolsonaro abordou esses assuntos? Com certeza. Agora, como ex-presidente, Bolsonaro vem abordando esses assuntos econômicos? Vem. Mas vem e com vontade. Reforma tributária, se não fosse Bolsonaro, o Lula teve que abrir mão de 10 bilhões em emendas e está negociando essa confusão com 2 ministérios. Isso porque só tem 90 deputados na bancada do PL. Ainda tem aqueles, da turma do paredão. O PL Raiz, que o Valdemar quer unir à direita. Questões ligadas à solidão, família. É ou não a pauta de direita? É ou não a pauta que viu fazer eco com Bolsonaro? É ou não é um problema que as pessoas atualmente sofrem? A tristeza, a solidão. Será que esse também não é um ponto que tem que ser colocado no debate? É um ponto que cativa pessoas? É um ponto que faz aquela assim, eu tô preocupado com isso mesmo. Secularização. A gente comentou ontem, as câmaras municipais estão proibidas de ler a Bíblia agora na abertura. Quantas pessoas não ficam incomodadas com isso? São ou não são assuntos que Bolsonaro trata? Principalmente porque isso está ligado ao quê? À liberdade. Veja que Bolsonaro falava do judiciário? Falava. Mas Bolsonaro tinha um objetivo maior. Defender uma pauta, uma agenda clara. Liberdade. Tanto que, o que a imprensa fazia para falar de Bolsonaro? Ele era um liberticida. É liberdade demais. Não, liberdade demais não presta. Tá entendendo? Então, tem uma agenda. Tem um programa de país. As pessoas estão ávidas por isso. E foi por isso que Bolsonaro brilhou. O crime é muito alto. Assim, falar de Bolsonaro não precisa, Esse daí é assim, meu irmão, você pode falar de Brasil e pensar, fala o primeiro político que vem à cabeça de toda pessoa quando fala de combate à criminalidade.
Esse não tem. Eu acho que nem a esquerda questiona isso. Então eles tentavam o quê? Desmerecer Bolsonaro, porque não liga por direito dos manos. Ai, vocês estão entendendo? O quadro que ele pontua do que são as insatisfações da sociedade é exatamente o que Bolsonaro teve todo esse tempo para apresentar. Bolsonaro tá aí, segue trabalhando pelas eleições municipais, mas a turma quer que ele saia do Brasil para denunciar o que tá acontecendo. Eles disseram para a ONU e o Batman vir ajudar o Brasil. Gente, isso não faz sentido. Não será assim. Teremos tempos muito difíceis de sofrimento, de dor. Será inevitável, infelizmente. É todo mundo tendo cada vez mais cuidado no que falar, no que pontuar. Mas se não for para apresentar um projeto, a gente vai ficar, né, falando para si, falando assim, meu Deus, olha como eles são hipócritas, meu Deus, olha mais uma vez. Mas vamos continuar que tem mais coisa. Em muitos países, a superexpansão universitária cria uma sociedade tóxica de 2 níveis, alimentando a superprodução da elite. As tropas de choque tomaram o controle da cultura, educação e negócios em todo o mundo de língua inglesa, impondo o extremismo de gênero niilista e teorias raciais críticas. Este é o neocenário do Brasil. As classes governantes erraram de forma chocante em muitas outras questões da política externa, a pandemia, a impressão de dinheiro e nunca expiaram seus erros. Nesse ponto aqui, quem foi que ficou ao lado da população falando que não podia fechar tudo? Quem foi que ficou ao lado da população tentando, não, controla? E a economia, inclusive, viu uma deflação no Brasil, né, com a redução dos impostos. E isso ainda com liberando auxílio, que auxiliou na retomada econômica. E isso não foi aleatório. Quando o Bolsonaro estava lá no início do auxílio, na época estava o Eric Figueiredo no IPEA, ele soltou um estudo e falou, ó, vai acontecer isso. E sabe qual foi o do Eric Figueiredo? Ter feito uma projeção pequena. Ele foi pouco otimista. Porque o resultado real foi muito superior ao que o governo Bolsonaro esperava. Na Europa, incluindo a Grã-Bretanha, há um consenso popular de que houve e continua havendo muita imigração. Na França, há vários outros países, a integração é amplamente considerada fracasso. Há um ceticismo crescente em relação à corrida para o zero líquido. Aqui é o net zero, né? Sem emissões. Agenda verde. Esse já é um assunto que está rolando. Está sendo discutido no Brasil e deve entrar em votação agora em setembro a regulamentação do mercado de carbono. Assim como a reforma tributária, não tem ninguém falando. Daqui a pouco o que vai acontecer? Vai vir Bolsonaro vai ser a única voz que vai falar, aí depois que Bolsonaro falar, 24 horas antes da votação, os parlamentares de direita vão começar a debater sobre o tema, aí depois pede, fica, olha lá, o Bolsonaro perdeu de novo, Bolsonaro tá contra a Amazônia, Bolsonaro tá contra os Vingadores, tá contra o Leonardo DiCaprio, sabe, tá aí, vai ser isso mais uma vez. Então você vê, olha quais são as pautas, quem abordou a agenda verde no Brasil em 2023, o que tá acontecendo, além de Bolsonaro. Eu só conheci alguns setores fora da bolha da direita. Que tem alguns. Mas pessoas sem expressividade. Não tem. Então, olha quais são os pontos que eles estão colocando que está gerando um crescimento da direita fora do Brasil. E é uma coisa que eu falo para vocês. Gente, vem em todos os países. Quem vem observando, eu não sou especialista em vários países. Mas esse tipo de movimentação, tento ficar de olho. É na Europa, é aqui na Austrália, é na Nova Zelândia. Os Estados Unidos não precisa falar. Embora o público ocidental esteja muito preocupado com a mudança, né, climática, eles estão preparados para ver se os padrões de vida dizimados para lidar com isso, né? Transição energética. Vai deixar de ter carro? Vai pegar o quê? 3 vezes marcado no elétrico? 3 não. 2 vezes. É uma crescente desconfiança da sociedade de vigilância e conflito contra o dinheiro, crescente conflito urbano-suburbano. Esse sentimento de alienação é especialmente prevalente entre os trabalhadores e as classes médias baixas, bem como entre os jovens. Mas nenhum elemento da sociedade está imune a isso, exceto os multibilionários. Está todo mundo sofrendo na pele dos problemas. Mas mesmo para a maioria sensata, a crença no progresso que costumava definir a psique ocidental desapareceu, com a esperança substituída pelo desespero, amargura, medo. O fenômeno político de nossos tempos é o descontentamento em massa. E, no entanto, essa crise continua a ser amplamente ignorada por uma classe dominante sem empatia. É ou não é o cenário do Brasil? Os iluminados, que acham que sabem o que é melhor para o brasileiro. Sua única resposta é mais do mesmo. Aí falou do Haddad. Impostos mais altos. É ou não é o que acontece no Brasil?
Ele vai falar do Brasil ainda, mas ele está escrevendo a Europa. Mais ajustes sociais-democratas, mais poder para burocracias irresponsáveis. Olha o que Ibama está fazendo com a Petrobras. E ainda fala, né? Fortalecimento da União Europeia, né? Que manda mais do que os países. É que ele está tratando de soberania nacional, OMS, sem falar da ONU. Olha o Lula falando em quê? Fortalecer a nova governança global para que as decisões que ele toma nas COPs possam ser implementadas, porque se cada país tiver que aprovar no Congresso Nacional, não passa. No passado, engraçado que essa questão do governança global, a própria mídia brasileira soltou falando que isso destoava totalmente do discurso de Bolsonaro. Na primeira oportunidade que teve na ONU, foi falar: a Amazônia é do Brasil, sai de perto de mim e tira meu nome de tua boca. Basicamente, Bolsonaro disse, né? De forma resumida. No passado, quando as elites dominantes eram conservadoras, tal estranhamento poderia ter levado o público aos braços da esquerda. Só que as elites contemporâneas hoje são tecnocratas utópicos de centro-esquerda, estamos vendo, e os contra-revolucionários de hoje estão na direita. Quase por toda parte é aí que reside a energia populista, o desejo de mudança. Na América, aí eles citam um músico, que é o Oliver Anthony, até então desconhecido, com sua fama com North of Richmond. Simboliza essa mudança. Ele protesta contra os baixos salários, assistencialismo, a obesidade subsidiada pelo Estado, controle social acordado, controle woke, e as ricas elites de esquerda. Sua música, agora número 1 na Apple, à frente de Taylor Swift, resume como o populismo de direita se tornou o movimento anti-establishment globalmente. Não é à toa que o Partido Republicano foi tomado, mesmo que Trump seja destruído. Os seus rivais, Ron DeSantis e o Vivek, segundo ele, são revolucionários. Falo que a massa quer ouvir. No entanto, a revolução global de direita está ganhando terreno independentemente. Na Itália, Meloni é primeira-ministra. Na Holanda, o Partido dos Agricultores anti-Agenda Verde aumentou. Na Espanha, tem Isabel Dias Ayuso. Na Nova Zelândia, centro-direita está na frente das pesquisas e o libertário ACT disparou. Na Argentina, Milei. Paraguai, Santiago Peña custou a presidência. E Netanyahu recuperou o poder em Israel. E a gente comentou da reforma, né? Há, claro, exceções. A virada global para a direita, onde os neocomunistas de Lula estão de volta. E, claro, a Grã-Bretanha, graças à inutilidade dos conservadores. Eu não acho que o Brasil foi inutilidade dos conservadores. Em parte é, porque a gente tem que melhorar. Tem que também se questionar a autocrítica. Mas o Brasil tem alguns fatores, né, a mais nessa equação. O Brexit foi falar etc tudo mais, né? E fala o seguinte, que o Boris Johnson poderia ter estado no poder por uma década, mas ele, junto com Rishi Sunak, estragou tudo. Adotou Net Zero, libertinagem social-democrática, falhando em controlar a imigração, setor público. Então, olha quais são as agendas que estão repercutindo no mundo inteiro. E qual é a agenda central do governo Dilma nesse momento? A imprensa falou, é a porcaria da agenda verde, está travando o Brasil. Você vê, comentamos ontem, o PCO, Aldo Rebelo, não estão hoje mais no mesmo setor da esquerda. Ambos estão criticando o ocorrido. E não só são eles dois, óbvio que não. Óbvio que não. Quantos e quantos brasileiros não são a favor da Petrobras ser explorada? Olha um assunto que podia estar sendo assim, massivamente explorado pela turma. Ninguém comenta. Fica preso naquela discussão. Judiciário. Pô, eu sei que é um problema. Eu sei. Mas só tem isso. Só. Mais nada. E começar a falar desses problemas estruturais também. Porque parece que assim, se Bolsonaro... Bolsonaro deu aquele passo, né? Veio lá, foi junto com o Bolsonaro, dá um passo aí. Foi de São Paulo, comunismo, pá. Agenda aqui de costumes. Se fugir um pouco disso daí, não ganha muita repercussão. Aí pra você ver, mais uma prova do estado das coisas. Tava lá no Fórum Econômico, né? Do menino Klaus, o amigo aí da esquerda brasileira. Esta senhora, o vídeo tá em inglês, tá sem legenda. Ela fala, gente, sem brincadeira, com todas as letras, o que tá ali entre aspas, ó. A boa notícia é que a elite confia uma na outra e pode se unir para fazer coisas bonitas juntas. E a má notícia é que em todos os países que eles pesquisaram, a maioria das pessoas confiava menos em sua elite. É global, eles estão preocupados com isso e cabe a nós tratar esses problemas, mostrar, ó,
A direita possui um projeto de nação. A gente está preocupado com infraestrutura, estamos preocupados com segurança pública, estamos preocupados com cultura. Não é cultura de verdade, é edificante, com família, com educação, educação para valer, com resultado. Não. Fazer conta. Tem que fazer conta. Aprender mesmo, se impor um bom curso técnico, boa universidade. Não vem colocar a agenda pauta ambiental na escola. Não é preocupação. Não precisa de um exército de gretas. Porque lá no Pará, né, o Aldo Barbalho vai fazer isso. Já está aprovado. Vai começar a introduzir, né, aulas aí de proteção do meio ambiente. Meu Deus do céu. E aí, o Vivek, que está sendo citado na matéria, ontem, ele fez essa postagem. 1.600.000 visualizações. Repercutiu um pouquinho, né? E ele está falando que a BlackRock, State Grid e a Vanguard, né, os três grandes, representam indiscutivelmente o cartel mais poderoso da história da humanidade. Eles são os maiores acionistas de quase todas as grandes empresas públicas, até mesmo um dos outros. E eles usam o seu dinheiro, porque eles pegam, né? São um fundo de investimento, pegam o dinheiro dos investidores, eles usam o teu dinheiro para imprimir a agenda ESG aos conselhos corporativos, votar em auditorias de equidade, né, e limites de emissões de carbono, que não promovem seus melhores interesses financeiros. Isso levanta sérias preocupações fiduciárias, antitrust e conflito de interesse. Como presidente, cortarei a mão real que guia o movimento ESG, não a mão invisível do livre mercado, mas o punho invisível do próprio governo. Isso daqui não é um problema que está fluindo no Brasil? Não é? Meu Deus, a B3 está demais. Tá demais. Agora tá demais. Tá demais. Olha a Febraban. Quem no Brasil me fala um político comentando sobre isso? Eu só vi o Bolsonaro. Na direita. Me diz um que está comentando sobre essas situações que são problemas que o Brasil está sofrendo, mas para valer. Então, assim, tem muita coisa rolando. E nas últimas horas também eu estava falando no Twitter, eu vi a Cláudia Wilde da RT isso daqui, eu falei, nossa, acabou de conectar com essa do Telegraph. 64% dos alemães querem um novo governo. 22% só querem manter a coalizão atual. 51% satisfeito com o desempenho do Olaf como chanceler, 58% ali do governo de coalizão está fazendo um trabalho ruim e 70% está insatisfeito com o trabalho do Scholz. Tem problema? Inúmeros, mas eu acho que esse momento de problema que cabe também mostrar, olha gente, está acontecendo isso, não adianta. Bolsonaro chegou ao poder com as pessoas comuns, mostrando para outras pessoas comuns que existe uma nova direção, um novo caminho a ser tomado, uma nova escolha a ser feita, que pensa diferente, que não pensa dessa forma, que pensa disso aqui, aquilo outro. E ali foi no boca a boca, simples. Eu já falei isso diversas vezes. Nando Moura bem falava, porque eu ajudei a eleger Bolsonaro. Bolsonaro com 57 milhões de votos ali em 2018. Nando Moura com 3 milhões de inscritos. Elegeu o quê, rapaz? Tá de brincadeira. A cara de pau. Quem elegeu o Bolsonaro foi ele. Foram as pessoas comuns, foram as tias do Zap. E por quê? Porque naquele momento o Brasil viu um caos. Não é o mesmo caos, mas é um caos muito parecido que o Brasil tá vivendo agora, que o mundo tá vivendo agora, que as pessoas estão insatisfeitas. Cabe às pessoas mostrar, olha, gente, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro. Mostrar informação. Sem esse grande tipo de alarde. As denúncias são importantes, com toda certeza. Toda certeza. Mas no final do dia, o nosso poder é minúsculo, mas é útil. O nosso poder é engraçado, porque ele só vale a cada 2 anos, que é na eleição, né? A gente, tá aqui, a gente acompanha os ocorridos, fala o que tá acontecendo, tenta atrapalhar narrativas, principalmente que a Rede Globo quer criar contra Bolsonaro. Vocês viram lá o interesse, né? Vocês estão entendendo, né? A cortina de fumaça tá muito além de passar um paninho pro Lula. Eles precisam disso para criar confusão principalmente de Bolsonaro. Então a gente tá ali, a gente acaba desmontando uma coisa ou outra. E é o trabalho de converter votos. Por mais que a Globo tenha cobertura no país inteiro, a pessoa só vê se ligar a televisão. Se a pessoa não ligar a televisão, é um a menos. É no consultório, tira esse canal aí e vai indo. Coisa simples. Infelizmente, quem tem isso, converter votos. O que eu acho que eu consigo fazer é trazer informação. Eu não sou líder político, eu não sou político. Tô aqui. A informação, fontes checadas, comprovadas. Gosto de observar algumas movimentações.
na política, de alguns grupos em específico, como mostrei para vocês hoje aí. Hoje acompanha também o que a esquerda está discutindo. Tá tendo a reunião do BRICS, até vi um vídeo bem interessante. Um jornalista aí fala toda a lei que o Lula é um dos cavalos de Troia no BRICS, né? Principalmente o Brasil, a África do Sul e talvez a Índia. O Brasil fica do Sul atuando como certo, né? Segundo esse analista, né? O Biden vem investindo nesses dois cavalos. Enfim, tem muita coisa rolando, tem muito problema que realmente tira o brasileiro do sério. Assim, coisa simples mostrar. E também cabe essas lideranças, né? É muito fácil cobrar que Bolsonaro faça alguma coisa. E os deputados? E os senadores? E os governadores? Enfim, eu tô começando a me repetir. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, se inscreve no canal. Tem um botão e valeu. Tem um pin na descrição. Tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br. Mas acima de tudo, compartilha esse vídeo e depois volta no iBest também, né? Pra gente derrotar o consórcio. Conto com o apoio de vocês e reflitam. Também não sou dono da verdade, não. Só acho que são coisas que acho que vale a pena levar em consideração, ser uma a mais. Não ficar monotemático. Espero estar aqui amanhã e também a vocês. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!